Olá a todos, estamos mais uma vez aqui ao vivo pelo Instagram, iniciando uma transmissão. O tema de hoje é segunda fase de concurso da magistratura. Inclusive, eu vou colocar aqui fixado para a gente saber que a gente vai conversar sobre segunda fase. E o nosso convidado especial de hoje é o meu amigo Dr. Roberto Saldanha, juiz federal em São Paulo. E a gente vai falar como que foi a trajetória dele, é claro, como que ele chegou até o cargo de juiz federal e principalmente a gente vai querer saber qual que é a ideia dele a respeito dos estudos para a segunda fase. Quando a gente deve iniciar os estudos para a segunda fase? Uma boa noite para todo mundo que está entrando aí. Dr. Roberto já apareceu, daqui a pouquinho eu já vou colocar ele aqui para a gente conversar. Boa noite para todo mundo, muito obrigado para quem está aparecendo aqui ao vivo. Quem estiver assistindo depois, que eu vou deixar salvo tanto no meu Instagram quanto lá no meu YouTube, muito obrigado também por acompanhar depois, que não pôde acompanhar ao vivo. Não deixem de curtir, dar aquele like que é muito importante aqui para o nosso trabalho. Boa noite a todos, eu já vou aceitar aqui o nosso grande Roberto para a gente iniciar sem enrolação, correto? Ah, agora deu certo. Reposicionar a câmera aqui porque ele me corta. Boa noite, doutor Roberto. Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, tá? Tudo tranquilo? Tudo jóia, Roberto. Bom demais. Beleza. Muito obrigado por estar aqui. Agora apareceu. Já tá travando um pouquinho, né? Aí acho que É. agora foi Bom, direito. então, para quem está chegando agora, a gente teve um pequeno problema técnico aí, atrasou um pouco a entrada do meu amigo Roberto nessa transmissão, mas isso faz parte. O Instagram, eu acho que está tendo algumas instabilidades e também pode ser problema de conexão, é normal. A vida no online está mostrando para a gente que isso acontece, inclusive em Bom, audiências e o tempo todo, né? Normal. bom, Então, meu agradecimento aí ao Roberto, muito obrigado. Roberto, se você me permitir poder fazer uma pequena apresentação aqui sua, para mim é um pois prazer é. muito grande apresentar meu amigo pessoal, Roberto. A gente tomou posse junto na terceira região em 2014, mesmo concurso. Tem muito contato desde então. Assim que tomou posse, o Roberto foi para a região de fronteira, lá em Ponta Porã, encarar a dura realidade dos processos de criminalidade em massa, tráfico de drogas, etc. Fez um trabalho muito bom lá ao longo de 2 anos. Depois se removeu para São Paulo, onde está lotado nos juizados de São Paulo, e a gente sempre fala juizados, porque o juiz passa por todas as varas ali, é uma vida completamente corrida no juizado de São Paulo, já estive lá, eu sei como é que é. E o Roberto tem uma experiência acadêmica muito rica. Ele fez mestrado antes de ser juiz e agora está concluindo doutorado na USP. E a gente vai conversar sobre isso aí também, a relação entre pós-graduação e concurso público, que tem muito a ver com o assunto segunda fase. Roberto tem uma experiência muito rica em relação a isso, eu tenho certeza que ele tem muito para agregar para vocês. Agora, Roberto, obrigado mesmo, e eu queria que você contasse como que foi a trajetória dos seus concursos, como que surgiu essa ideia do Roberto Juiz Federal na sua vida. Eu sempre começo perguntando de trajetória porque o pessoal gosta de ver para ver se eles conseguem se espelhar de algum modo. Então, fica à vontade para conversar com a gente sobre isso. Obrigado, Thales. Grande prazer estar aqui. Thales, como disse, não só é um grande juiz, um grande colega, como um grande amigo. Então, vamos ajudar todo mundo a passar por essa fase difícil, né? Que nós dois já passamos, e ver se mais gente pode entrar aqui na Justiça Federal, pois é um sonho. A gente sabe que é um sonho a ser realizado por muitas pessoas. Minha trajetória, Thales. Logo depois que eu formei na faculdade, isso 2009, eu tinha um foco, eu tinha duas grandes vontades, que era a carreira acadêmica e um sonho da magistratura. E aquela coisa, logo depois que a gente forma, a gente ainda não sabe exatamente o caminho das pedras, né? A gente está um pouco perdido, está sem dinheiro, está com o tempo cada vez mais apertado. Então a primeira coisa que eu fiz foi, olha, eu sei que vai demorar pelo menos alguns anos para eu poder concretizar esse meu sonho da magistratura federal. Então eu preciso me sustentar até lá, né? Como todos nós precisamos. Aí a minha forma foi advogar durante o período logo depois da formatura e, e tentar fazer o mestrado, que eu sempre gostei muito da carreira acadêmica, fiz projetos de pesquisa durante a faculdade, e com isso eu consegui uma bolsa no mestrado, no FMG, e aquela coisa a gente foi conseguindo manter financeiramente
a vida enquanto eu focava na magistratura federal, que sempre foi meu sonho. Diferentemente da sua trajetória, já que eu conheço, seus seguidores também conhecem, você fez aquele tanto de concurso. Eu tinha um objetivo só, olha, se eu não conseguir passar no que eu quero, que é a magistratura federal, eu vou ficar na carreira acadêmica, advogando quando dá. Para mim não tinha problema. Eu não fiz aquele tanto de concurso que a maioria praticamente quase todos os nossos colegas fizeram nesse período. Eu tinha um foco específico e eu sabia que era um foco demorado, porque para você poder passar no concurso dessa dificuldade são anos de estudo. Eu acho que eu tenho uma grande qualidade de ser muito organizado. Então eu fiz uma projeção de estudo de quanto tempo eu precisaria para ter um mínimo de condições para ter chance de passar num concurso desse. E eu sabia que era no mínimo 3 anos ali de estudo, e com o mestrado no meio do caminho, mais as advocacias todas que a gente faz, eu sabia que esse 3 era o sonho, que provavelmente era bem mais do que isso. Mas, sonho, né? Vamos focar no que a gente dava para fazer na época. Aí, Thales, aí eu consegui no início até compatibilizar essas 3 áreas, a advocacia, o mestrado e o estudo para concurso. Obviamente não sobrava muito tempo, mas a gente ia andando. Quando chegou no meu ano final do mestrado, na verdade, nos últimos 6 meses, realmente eu percebi que ou eu terminava a minha dissertação de mestrado, ou eu não ia fazer nada direito. Aí foram 6 meses que eu simplesmente. Alguém está nesse período atualmente na vida, né? Que eu Eu sei conheço, como né? é que é. Aí eu tive que parar totalmente. Mas na verdade eu falei assim: se eu parar totalmente 6 meses, a gente acaba esquecendo que a coisa que eu aprendi estudando para concurso é que não é o conhecimento que se adquire das matérias. Todo mundo que lê, a grande maioria das pessoas entende o que está lendo. É você lembrar do que você leu 6 meses, um ano e meio antes, depois. Então, o importante é sempre você estar se atualizando e relembrando, e lendo de novo, estudando por outro livro, estudando por exercício. E aí, pelo menos, nesses 6 meses finais que eu estava terminando a minha dissertação de mestrado, eu fiz um cursinho de manhã, no sábado, de jurisprudência, que tinha em Belo Horizonte, que eu estava morando lá. Que era o curso que começava às 8 da manhã até 5 da tarde. Com isso, eu me obriguei a estar sábado, que sempre foi uma dificuldade enorme para mim, e pelo menos mantinha alguma coisa da atualização concursal para quando eu acabasse meu mestrado, eu não ter perdido 6, 8 meses daquilo que eu já estava estudando há 2 anos, né? Interessante. Aí, aí eu defendi a minha dissertação, obviamente eu perdi 6 meses de um estudo mais aprofundado, mas aí eu tive tempo, aí parei com a advocacia, o dinheirinho lá que sobrou dava. Vamos ver se eu consigo desenvolver nesse período. Já tinha, antes do mestrado, uns 2 anos que eu já estava estudando. E aí foi o foco final. Eu estudei demais, foi no ano de 2012. Assim, fiquei por conta de dar para concurso, para concurso da magistratura. E comecei no final de 2012 a fazer finalmente minhas primeiras provas. A primeira prova que eu fiz foi o TRF1. Primeira prova que eu fiz de concurso na vida. Obviamente, levei não fui até mal, não. Na verdade, eu fui melhor do que meu nível estava. Isso que é interessante. Eu fiquei por 3 pontos na primeira etapa e não era para eu ficar por três Nossa, pontos. Era para eu foi ficar por uns ótimo. 10. Exato. Mas aquela prova me enganou. Teve muita questão anulada. Eu achei que eu estava melhor do que eu estava. Tanto que depois o Eu TRF4, né, acho do que essa superior, anulou 16, né? foi isso, e eu Eu tinha uma fiz ela dificuldade também. com isso, processo, você não anulou muito de processo civil, e essa sempre foi a minha pior matéria, assim, então eu acabei ganhando muita nota ali, e as minhas boas matérias ficaram. Aí depois eu levei uns pauzinhos mais puxados no TRF4, né, Aham. e eu falei assim, acho que está na hora de eu tentar outros concursos. Eu não sei se a magistratura federal eu consigo. E o dinheiro vai apertando, o tempo vai passar. Deixa eu tentar uma GU, A uma reserva tá Procuradoria Federal. acabando, o cofrinho já tá secando. Exato, é melhor, tipo assim, o meu sonho continua, mas acho que o meu nível, quem sabe, eu consiga passar num outro concurso que são excelentes também, né? Assim. Aí foi bom que eu fiz Aí eu fui reprovado de novo na primeira etapa do TRF4, por uns 8 pontos, no TRF5 por uns 3 pontos, aí no TRF do Rio, que foi acho que o quarto concurso que eu fiz, né? 4, assim, eu fiquei por 2 pontos e eu percebi que o meu conhecimento já estava melhor. E, paralelamente, eu fiz o concurso do IPF, que era um concurso que eu não tinha a menor expectativa de chance de passar, devido à dificuldade dele, é um nível da mesma dificuldade, mas Centro Federal e com outras matérias, né? E naquele concurso, eu fiquei por menos de um ponto. Uhum. E, assim, foi por aquela coisa anula uma, vale 4. Dependendo do bloco que eu tivesse não anulado, eu teria pontuação para ter passado. E aquilo me deu um ânimo para fazer o TRF3, que era o que a gente fez em 2014. Foi o primeiro
concurso que eu consegui passar para a segunda etapa. E foi o primeiro concurso que eu acabei, no final, sendo aprovado, né? Sim, sim. Foi a trajetória. Perfeito. E eu lembro que nesse meio tempo aí, você também fez prova de procurador federal, né? Que foi a mesma que eu Foi fiz. exatamente, nesse meu tema eu fiz procurador federal, foi aprovado, Uhum. e aí ficou ali, foi quando a gente estava fazendo, né, a prova oral, eles estavam chamando Sim, para sim. fazer. A prova oral da AGU foi um treino pra gente, né? Na prova oral da Eu magistratura. acabei, exato. Ah, Foi, aqueles treinos, aqueles fantásticos cursinhos preparatórios para oral, preço sensacional lá, mas a gente tem que fazer, né? Reta e final. foi uma boa garantia, né? Que pelo menos a gente já teria conseguido passar num grande cargo caso não desse certo aquela Sim, oral claro. da magistratura. Foi uma E, segurança a mais. e a gente pegou um período do Brasil que tinha muito concurso de ótimo nível, né? Ali Vai 2013, voltar, vai voltar. 2014. Agora está na hora de voltar. Pretendemos. Então, agora, já que você resumiu bastante aí, né? Porque a gente sabe que dentro desses anos a gente tem muito sofrimento aí que acaba não sendo falado, e tem que ser resumido aqui. Eu lembro que a gente conversava e eu sempre falava para o Roberto, como eu fiz muitos concursos, né? Eu fiz concursos de nível médio, eu fiz muito concurso de nível superior, eu fiz todas as procuradorias possíveis, eu fiz concurso de analista de tudo quanto é tribunal, analista de tribunal eleitoral, analista de tribunal do trabalho, eu fiz tudo quanto é tipo de concurso que saía naquela coisa de querer treinar e ao mesmo tempo de garantir um cargo. E você não, você teve uma experiência diferenciada. Você ficou no mundo acadêmico, aprofundando o conhecimento jurídico denso, teoria e etc. E foi para o mundo dos concursos já com esse repertório bem amadurecido. E Sim, isso nitidamente influenciou na sua decisão de se preparar para uma eventual segunda fase. E é isso que a gente quer exato. falar, né? Porque como eu ficava brincando nos concursos mais, vamos dizer assim, rasos, cujo conhecimento era mais decoreba de lei, mais súmula, mais informativo ao pé da letra, eu acabava me preocupando muito com a memorização e focava demais na primeira fase. Quando eu consegui atingir a nota da segunda fase, eu fui completamente surpreendido pelo nível de uma prova de segunda fase da magistratura federal. Coisa que não aconteceu com você, né? Você teve uma percepção diferente logo do começo, né? Mas antes de você falar, só mandar uma boa noite para quem entrou depois. Eu vi que tem vários amigos seus aí que entraram, mandaram um abraço, falaram do Atlético Mineiro, do Galão da Massa aí. Boa Oh, noite para todo mundo que entrou. Muito obrigado por estar acompanhando aqui o Roberto. Sucesso entre os amigos aí do Roberto. Mas e aí, Roberto, como que te veio essa ideia de começar a se preparar para a segunda fase, sendo que você não tinha nem perspectiva de quando que você ia chegar nessa segunda fase? Você estava pois iniciando os concursos e já estava sim. preocupado com a segunda fase. Pois é, como o meu objetivo era a magistratura federal, e era o meu único objetivo, então eu sabia que uma hora. É aquela coisa, você faz uma aposta grande. Eu podia muito bem quebrar minha cara e nunca chegar numa segunda etapa. Acontece. Mas, de certa forma, eu apostei que eu achava que o meu estudo poderia demorar mais do que de vários colegas, mas que um dia eu ia chegar nessa segunda etapa e quando eu chegasse, eu queria estar preparado. E essa coisa de eu ser bem organizado no estudo, Thales, me permitiu já fazer desde o início da minha preparação, logo que eu comecei a estudar, 1 ano, 6 meses depois de formar na faculdade, de saber, eu separava minhas horas de estudo e deixava desde, acho que da primeiro mês já me preparando, quando eu mal, algumas matérias estavam com péssimo conhecimento, tinha 1 hora segunda etapa, estava ali no meu cantinho. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar de pessoas que já tinham passado, por isso que o seu canal é sensacional. Pessoas assinem aí, curtem, porque tudo que eu queria na minha vida naquela época era ter um Thales Braguini Leão podendo dar dicas e podendo mostrar qual é o caminho das pedras. Eu não tinha isso, mas tinha alguns livros sobre a trajetória de concurso, de alguns juízes que tinham passado. Correio Eu Web. fui correio web, tinha o jacaré, né, que era O o jacaré. professor que dava dicas. Aí tinha. A gente, eu vi que eu vi mais ou menos o caminho das pedras que eu precisava. E eu não queria chegar numa segunda etapa, quando eu chegasse, totalmente despreparado, né? Então eu já estava focando nessa. Né, um dia chegar na segunda etapa e já estar bem preparado para ela. Então,
todo dia. Se eu estudava uma média de 6 horas por dia, eu também nunca consegui estudar muito mais do que 8. Eu sempre estava muito sério no tempo que eu tinha, mas passando disso, eu vejo vários colegas conseguindo 12, 14. Eu fico assim, eu acho fascinante, mas eu nunca tive essa capacidade. Deu umas 8 horas de estudo por dia, misturado com trabalho, com academia, qualquer coisa seja, o meu cérebro para e eu não consigo mais absorver nada depois disso. E isso é muito importante, você conhecer o seu ritmo de estudo. Eu conheci o meu. Mas pelo menos 1 ou 2 horas desse período eu já me preparava para a segunda etapa. E como Bacana. você diz, Thales, o estudo acadêmico ele é de profundidade. O estudo de concurso é de quantidade, né? Então não Sim. adiantava nada eu ficar estudando profundamente matérias que vão cair em concursos, que é o que eu sei que eles não vão cobrar com esse nível de profundidade que tem uma tese, uma dissertação, etc e tal. Então eu fui meio que aprendendo e já estudando para a segunda etapa desde o início. Aí, obviamente, eu tive uma dificuldade muito grande de passar na primeira etapa. Eu fui reprovado. Exatamente, eu fechei as 5 regiões, né? Quando eu fui fazer pela primeira vez a terceira, foi quando a aprovação. Eu fui reprovado nas outras 4 por causa de lei seca. Tanto que Comeu o vai grande doendo, né? conhecimento que eu tive foi comprar código, aqueles mini códigos, e começar a ler leitura ali logo depois que eu fui reprovado no TRF4. Eu sabia que eu estava com uma dificuldade de passar da primeira etapa porque eu não tinha a bagagem que você tinha da lei seca, né? Óbvio, Sim, sim. muita coisa que estava ali que eu acabava errando, caindo em pegadinha. E quando finalmente chegou esse acúmulo de bagagem de lei seca, eu pude passar para a segunda etapa e já estava com uma preparação boa de sentenças. E a Bacana. prova dissertativa, né, ela é mais tranquila, né, para quem tem muita Sim. carreira acadêmica, etc. Tal. Então, o meu problema era mais as sentenças que eu treinei muito. Essa transição do nível na primeira fase para o nível na segunda fase, ele passa exatamente por isso. Porque muitas pessoas me perguntam aqui se estudar para outros concursos pode atrapalhar o sonho delas de ser juiz. Eu sempre falo, não, atrapalhar não vai, porque qualquer concurso que você pegar para estudar, você vai estar estudando para o concurso da magistratura. É Exceto direito. por uma carreira muito diferente, como uma carreira trabalhista, né, porque aí Exato. realmente não faz parte, mas um concurso cujas matérias estão dentro do edital da magistratura, você está estudando. E aí, quando você fica decorando lei seca, entendendo aqueles esquemas, decorando quantos ministros tem em cada tribunal, isso também cai na magistratura. E às vezes cai aquela questão mais feia do mundo. Você olha e fala, não, mas eu só precisava saber disso para ganhar o ponto inteiro. E às vezes cai. E aí, o meu foco para a segunda fase, ele era deficiente e eu atribuo isso ao fato de eu ser assessor de juiz naquela época. Eu tinha 2 para 3 anos de assessoria de juiz quando eu consegui a minha primeira segunda fase e eu tinha muita segurança com a minha atividade na assessoria de juiz. Eu pensava assim, eu já trabalho assessoria do juiz, fazendo sentença, elaborando, resolvendo casos ali na Justiça Federal. Quando eu chegar na segunda fase, eu vou nadar de braçada, não preciso nem me preocupar. E aí eu focava 100% na primeira fase e ficava com essa mentalidade de só preocupar com a segunda quando eu estivesse no nível de entrar. Ocorre que aconteceu de eu passar na segunda fase e ela ter sido marcada para o mês seguinte. Eu lembro que eu acho que foram 3 semanas entre a primeira Foi fase, muito. o A nossa concurso resultado foi e a foi bem segunda. pequena, né? Foi muito rápido, foi muito rápido. A primeira e segunda fase que eu fiz. E quando eu fui fazer a segunda fase, eu cheguei completamente despreparado para fazer uma prova à mão. Eu não tinha treino de fazer alguma coisa à mão. E aí eu peguei o enunciado e eu queria um computador com Ctrl+C e Ctrl+V para poder digitar e organizar o raciocínio. Eu não tinha hábito de escrever uma sentença à mão e ali eu percebi o tanto que isso é diferente, muda Sim. muito. Você não poder consultar, você não poder anotar os seus apontamentos, a questão de como montar um esqueleto de sentença, todas essas questões da prática de montar uma sentença, elas são essenciais. E não só na sentença, também nas questões discursivas. Porque eu também tenho uma base teórica razoável, faculdade pública e tudo mais. Só que as questões discursivas, você pode... Parece que eles fazem de propósito. Você se perde no meio daquela mata densa, começa a falar demais. Aí a hora que você olha, nossa, acabou o espaço e eu não coloquei a resposta ainda. E aí você vai Sim. perder nota. Então tem que treinar isso também. E essa capacidade eu deixei muito em cima da hora. Quando eu cheguei na primeira e segunda fase, eu descobri que não dava tempo, eu já deveria ter incorporado isso pelo menos 1 ano antes, mas eu tinha muito medo de nunca conseguir ir para a segunda fase. Meu medo era de É. ficar eternamente na primeira fase. Aí eu Era, ficava era, era o mesmo sempre medo, para né? Era o adiar. mesmo medo, né? Sim.
né? Mas aí eu lembro que a gente conversou logo que a gente tomou posse, e você Uhum. mencionou isso, que já estava focado na segunda fase, e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, que rapaz presunçoso, né? Eu comecei a É, estudar agora, já está pensando na segunda fase. Mas faz todo sentido, porque quem está estudando até passar sabe que uma hora vai chegar. Ele vai sim. conseguir acumular conhecimento e experiência na primeira fase, de modo que ele vai conseguir chegar na segunda fase. Pode Eu ser acho que 2 anos, assim, 3 anos, 5 anos. Tem gente que estuda 10 anos, né? A gente conhece, inclusive no ou, nosso concurso. Mas chega, se continuar, se perseverar, chega. E aí é interessante a gente pensar essa correlação entre o mundo acadêmico e as questões, como que você fez nessa transição do pensamento acadêmico para transferir isso para ter um pouco de profundidade na segunda fase, mas sem entrar nisso que eu estou mencionando, de se perder no assunto, de repente está achando que está escrevendo uma dissertação e uma tese, né, e não uma questão dissertativa. Como que você via essa coisa? Porque quem faz mestrado e doutorado gosta de falar, de escrever. E aí chega na prova, você tem limite de espaço, ou pelo menos de tempo, quando não tem limite de espaço. a nossa segunda etapa ela não tinha limite de espaço. Eu acho que para Não, mim, e depois que eu não. fui fazer a segunda etapa do TRF1, né, que veio depois, a gente fez aquela segunda etapa, lá tinha limite de espaço, e foi diferente, até a lógica da. E não ter tido limite de espaço na nossa prova, para mim foi excelente. Porque, primeiro, eu cheguei muito tranquilo na segunda etapa, porque eu não, no fundo eu achava que eu não ia passar na segunda, era a minha primeira segunda etapa. Então, isso ter ido muito tranquilo para aquela prova, tinha sido uma conquista eu ter finalmente passado a primeira etapa. Eu fui fazer a segunda etapa do TRF3 tranquilo. E por ter uma boa técnica de sentença penal, eu falei, olha, meus problemas são essas duas primeiras provas aqui, principalmente, que é a prova da dissertativa e principalmente a sentença civil. Aí eu fiz uma boa prova dissertativa, eu terminei tranquilo ela. Mas você E conseguia depois, ser conciso mesmo ali? eu, para ser bem sincero, Thales, eu lembro que, não sei se na sua sala, não sei se a gente fez na mesma sala, segunda etapa, o nosso nome é próximo, né, na chamada, eu não me recordo. Eu também Mas não eu lembro que lembro. o desembargador passou na sala, né, desejando boa sorte para todos, falando para tentar ser objetivo na resposta. Eu acho que eu não fui de acordo com os conselhos dele Foi o objetivo, né? 10 é, páginas de pergunta. eu falei, vou escrever tudo que eu sei dessas questões. Tinha particularmente uma questão de direitos da personalidade na prova dissertativa. Tinha algo para falar sobre direitos da Dano personalidade, moral que era pessoa jurídica, né? exatamente, que era um dos meus temas de dissertação de mestrado. Eu lembro ali que eu escrevi, mostrei todo o conhecimento que eu podia. Obviamente, tentei fazer um controle de tempo, né? Olha, eu tenho tantas questões, a gente tem tantas horas de prova, não ficar escrevendo sem parar numa e deixar as outras sem escrever. Mas eu meio que eu escrevi muito Uhum. naquela dissertativa. E ajudou da nossa prova não ter limite de folhas, né? Não ter Ajudou, limite de ajudou. páginas, né? Eu também Isso, achei que isso também ajudou ajudou. muito. Porque quando a prova era organizada pela CESP, a CESP dava Sim. um caderninho de prova, escreva aqui. E aí tem 2 páginas por questão e umas Exato. 5, 6 páginas. A prova da segunda etapa do TRF1 que eu fazia depois foi exatamente assim, né? Que É, deu uma dificuldade maior. aí você tem que organizar muito bem o pensamento, porque se você quiser falar demais, além do tempo de prova, você vai ter o limite do espaço. E aí, quem tem a Sim. letra um pouquinho maior, o espaço vai embora. Então, é complicado. A Que é nossa, outro por problema outro também, lado, letra, né? é. Um problema meu desde o colégio. Então eu tive que também tentar fazer uma letra menos horrível, né? Eu sei como é que é a letra também é difícil. Mas quando tem prova com questões, com papel ilimitado, igual era a nossa, né? Eles iam dando papel conforme a gente ia pedindo. O problema ali que eu percebi, além do tempo, era a mão. A minha mão doía demais. Eu terminei a prova, eu estava praticamente com uma lesão de esforço repetitivo, de tanto que eu escrevi. A minha sentença penal acho que ficou com 16, 17 páginas, alguma coisa assim. Sim, Então era cansa gigantesco. muito, você tem que escrever rápido, você tem que tentar escrever de uma maneira legível. E aí, organizar isso antes, você treinar para ser capaz de fazer isso antes, é uma estratégia interessante, porque você vai saber quando que você falha, quando que a mão começa a doer, quando que você desorganiza tudo porque você está nervoso. Então, esse tipo de treinamento é legal. E o que você fazia, Roberto, para se preparar para a segunda fase, nessa fase que você falou assim, você lia um livro já pensando numa questão de segunda fase, você chegava a treinar, escrever em casa coisa de segunda fase, o que você Eu, fazia? eu,
eu acho que o treinamento da sentença civil e da sentença penal é bem. Pra ser bem sincero, eu não treinei as questões dissertativas. Porque, para mim, questão dissertativa é o que você faz a vida toda desde a época da faculdade. Responde questões. Então, para mim, o treinamento da questão dissertativa é o treinamento do estudo que você normalmente tem lendo os livros. Talvez algumas pessoas talvez tenham uma dificuldade um pouco maior de texto e talvez valha a pena também treinar. Mas eu queria absorver conteúdo para poder, na hora da questão dissertativa, escrever o que eu sabia no limite de páginas e tempo que eles nos davam. Então eu não fiz nenhum estudo específico para questão dissertativa. Era absorção de conteúdo mesmo. Agora, sentença civil e penal, não. Você tem que treinar, pois ela tem forma e tem conteúdo específico. A sentença penal eu sempre achei muito legal de estudar. Eu tenho essa coisa de estatística, então aquela aplicação de pena, de certa forma, até me divertiu um pouco. Obviamente, aí tem essa sentença penal, tinha que usar o conteúdo, né? Os vários crimes federais que poderiam cair na prova, e a técnica de aplicação de pena, dosimetria toda, que tem normalmente numa sentença penal. Então, meio que eu dividia o estudo nesses dois. Estudar os crimes federais por exemplo, eu estudava focando numa sentença penal. Já Eu não vou. pensando ali em Exatamente. Eu sentenciar. não vou fazer uma apelação. Eu não tenho que saber qual que é o recurso para sentença XYZ. Essa não é a minha prova. A minha prova é saber quais, nesse crime X que pode cair na prova, quais os tipos de alegações que a defesa e o MP podem fazer e como rebater cada uma dessas alegações. Condeno ou não condeno, O né? condeno ou não condeno. Quais as nulidades no crime de receptação? Quais os tipos de nulidades no crime de tráfico? Os crimes federais. Isso, Perfeito, os crimes perfeito. É federais são muita modernos. técnica isso, né? E Exatamente. você leu algum livro de sentença penal ou foi só Eu curso? li o livro eu acho que eu li uns 3 livros. O melhor era do Baltazar, era o mais completo. Não, isso de E crimes federais, né? crimes federais. Ah, e Ah, o de tá. sentença eu acho que eu li o mesmo que você já apresentou aí pro pessoal, um livro vermelhinho O Ricardo do, Schmidt. do Ricardo Schmidt. Eu sei Era, que vamos ver. esse aí. Era o Esse aqui, melhor ó. da nossa. Talvez eu Eu não acho sei que o mais. Insta mostrou ao contrário aí, mas esse aqui, ó. Esse aqui foi nosso professorzão na época. Todo mundo tinha Mas é livro dele. engraçado que logo que eu tomei posse, né, fui trabalhar em Ponta Porã, né, o que tem mais é crime federal lá, tem todos, né? Aí eu lembro que o procurador da República, a gente tinha feito uma sentença, ele comentou, doutor, sentença excelente, vou recorrer numa parte. O problema nosso atualmente é o Ricardo Schmidt. É a lógica do Ricardo. Que quando você vai para a prática, você tem que esquecer um pouquinho aquela coisa tão matemática, né, que a gente O aprende. STJ já É, andou batendo nisso um o pouco. STJ já não bate mais, né? Mas para o concurso você tem que fazer o mais matemático possível, né? Um terço é um Sim. terço, o aumento de um quarto é um quarto. Aí É, eu fui treinando. Aí voltando, eu fui treinando essa técnica de sentença penal, para estudando muitos crimes federais, o tipo de nulidades, o tipo de alegações que poderia cair em cada um deles. E eu acho que, assim, eu acho que realmente em parte penal tava com uma bagagem boa. E civil é aquela coisa, né? Pode cair o mundo, né? E aham. pode estar no incidente tributário, previdenciário, civil, ambiental, aí você fica muito nas mãos da banca, até porque a técnica de uma sentença civil é menor do que a de uma sentença penal, ela é mais aberta, né? Sim, sim. Dependendo do que for cair, né? Então, pessoal, só para comparar as diferenças aí entre Thales concurseiro e Roberto concurseiro, o Roberto já tinha lido o livro do Ricardo Schmidt, Sentença Penal, ele não tinha chegado na segunda fase. Eu já tinha sido reprovado em uma segunda fase e não tinha lido ainda. Eu fui comprar esse livro depois de reprovado na primeira e segunda fase minha. Que é aí que eu me toquei que o meu Eu digo conhecimento mais, Salles, eu prático não era tinha. suficiente. Exato. Eu já estava no segundo volume do Ricardo Schmidt, quando eu já tinha lido o primeiro e eu peguei um mais atualizado, depois que tinha mais exemplos, modelos. Ah, Então, sim, ele tinha lançado uma edição nova, né? É que era bem verdade. melhor, né? Que a outra era mais curta. Aham. Então, isso é uma coisa que mostra como que a gente vai pensando em termos de segunda fase com o concurso andando, com tudo andando. Eu vi que eu até tinha comprado, mas eu não tinha lido o livro ainda. Eu comecei a ler depois que eu reprovei na primeira, segunda fase. Porque eu pensei, mas o que eu fiz de tão errado assim na minha sentença penal? Aí que eu fui ver que, assim, para trabalhar, eu usava uma técnica que era muito relacionada ao modo de pensar dos juízes que eu trabalhava. Mas não era a melhor estratégia, o melhor modelo para se adotar em um concurso público. Existe uma técnica diferenciada para você tentar obter Sim, nota. Como mostrar que você domina o conteúdo da sentença penal, a técnica, e que assim, necessariamente não é a mesma técnica depois que não, você não é. vira Não juiz. é. A gente já vai adaptando, né? A gente tem uma É lógica do porque concurso. lembra mais ou menos igual um videogame, né? Que você vai tentando fazer aqueles passos para ganhar ponto. Então você vai bater nos checkpoints ali. Então, fiz isso, Certo. ganha ponto.
eu coloco isso, ganha ponto, eu coloco isso, ganha ponto também. E aí você começa a aprender o que, que vale, o que, que o seu examinador está de olho numa sentença penal, mas também numa sentença civil. A sentença civil é mais complicada porque varia muito conforme o rito, mandado de segurança, ação coletiva, e também conforme a matéria que está sendo discutida. Uma sentença de tributário muito diferente de uma sentença de previdenciário. Mas a sentença penal ela tem uma estrutura muito parecida. Salvo se fosse uma sentença de júri, mas isso na magistratura federal seria até uma exceção. Então ela tem uma estrutura muito parecida e você precisa dominar essa técnica para garantir pontos que o examinador está avaliando só a técnica. Ele não está avaliando se você julgou certo, se você está pensando corretamente de acordo com o pensamento dele. Ele está basicamente sabendo se você é capaz de escrever uma sentença penal. Então, você dominar isso já te garante um patamar de pontuação que talvez não te exija lembrar de tudo, porque é muito crime, é muito conteúdo e, por vezes, a gente tem divergências, né? A nossa sentença penal mesmo, né, Roberto? Teve gente que condenou o A, teve gente que absolveu o E, foi uma bagunça. A gente tinha o réu A, B, C, D e E. Aí ia conversar com os candidatos aprovados, cada um reprovou, condenou um ali, uma bagunça. Mas tem uma dica boa que é essa coisa de técnica concursal, é que assim, se você está fazendo uma sentença penal, eles partem do pressuposto que eles querem ver a sua técnica. Então a chance de ter uma sentença absolutória para todos os réus é mínima. Ah, não, absolvo todos os réus, aí você não vai fazer dosimetria nenhuma. Como o examinador vai poder avaliar se você sabe fazer uma dosimetria se você está absolvendo todo mundo? Então, você reconhece uma nulidade absoluta, né? Nulidade absoluta. Tipo, é incompetente o juízo de Curitiba. Acabou, não vai ter isso. E aí eu não julgo essa ação aqui e não dou pena pra eu sou incompetente. Eles não querem que você termine a sua sentença penal em 3 linhas. Então você já tem essa tranquilidade de saber que provavelmente pelo menos um dos réus que vai estar lá vai ser culpado. Para você poder aplicar a dosimetria e eles poderem corrigir, né? O que na vida real não acontece. E aí entram aquelas técnicas de prova mesmo, né? Quando vira rato de prova, igual a gente acabou virando aí, já começa a perceber que, não, fazer a dosimetria, eu acho que eu condenei 4 dos 5 réus que tinham lá, se eu não tô falhando a memória aqui. Aí eu lembro que quando eu fui fazer a dosimetria, eu olhei pro relógio e falei, impossível fazer a dosimetria de todo mundo aqui. Aí eu fiz impecável a primeira dosimetria, as outras eu saí abreviando tudo, na última eu coloquei dosimetria, idem a do réu A. Só para mostrar que eu sabia. Não, eu tive um problema na sentença penal que me bateu um desespero na hora da prova. É porque eu tava ali, eu tinha feito que quando você vai fazer uma sentença penal, você faz um belo resuminho primeiro, para depois você poder encaixar em forma de texto, que é muita coisa, muitas alegações. E eu tava ali mais ou menos na página 9, né? A nossa sentença é umas 16 páginas. E eu tinha esquecido de rebater 3 alegações da defesa do réu A, e eu já tava ali no réu C. E, tipo assim, eu já tinha ido umas 2 páginas para frente. E não dava para fazer aquela coisa asteriscos e vamos lá. Aí eu simplesmente, como a gente estava com páginas soltas, né, eu separei, eu tirei a página 8 e 9, voltei a escrever na página 7. E com isso eu fiquei reescrevi, obviamente, copiando ali o 8 e 9, pelo menos mas assim, o meu tempo que estava razoável ficou um tempo impossível. Então eu tive que fazer essa abreviação no final também. E é isso que eu mencionei, Roberto. Eu, na época, assessor de juiz, a diferença que tem numa prova dessa, porque quando você é assessor, está com o computador na sua frente, lembrei que faltou uma preliminar. Você vai lá, clica, dá enter e volta na página. É uma coisa que não te apavora. Aí, de repente, você está com uma prova escrita, na caneta, com o tempo correndo. Olha e fala, meu Deus do céu, eu não rebati uma preliminar, e agora? A sensação que você tem é que você vai ter que abandonar tudo. Até alguém perguntou, desculpa, eu não consegui ver o nome de quem perguntou, a questão psicológica, né? O psicológico é muita pressão nesse momento de prova. Então você, nesse momento, juiz, já prepara. Não, nesse momento que eu vi que eu não tinha rebatido 2 alegações, eu parei a minha prova por 30 segundos. E veio aquele sentimento, não vou passar mesmo. É minha primeira, segunda etapa, termina isso daí para ficar livre. Tipo, foram 30 segundos, aí eu falei, não, vou dar uma chance para mim mesmo. Rasguei as 2 páginas, voltei para a página 7 para escrever de novo. Mas foram uns 30 segundos já, não, agora que vai dar tempo mesmo, deixa para lá. Mas não, vamos lá. A minha mão saiu, eu como você, eu saí praticamente sem conseguir pegar um objeto de tão dolorido em mim. Eu não consegui assinar meu nome, cara.
E eu sempre gosto, assim, no meio da prova, é importante experimentar para dar uma descansada no banheiro, jogar uma água na cara. Eu fiz isso em todas as provas que eu já fiz na minha vida. Foi a primeira e única prova na minha vida que eu não tive tempo para dar aquela saidinha, daquele respirado de 2 minutos, que não tinha tempo. Eu sei exatamente. Quando eu abri o enunciado daquela nossa prova, eu olhei, li inteiro, e eu não lembro os números ao exato, mas se não me falha a memória, eram 5 réus sendo imputados 6 crimes no total. Se a Era gente mais ou menos. combinasse todos os réus, seriam 30 dosimetria, alguma coisa mais ou menos assim. É, Hora que eu olhei aquilo, eu li o enunciado, eu pensei assim comigo: ou eu dou sangue, ou não sai uma sentença penal completa aqui hoje. Eu vou entregar a prova antes de concluir. Eu sei que tem gente que já foi aprovado sem nem ter concluído sim. a sentença penal. Isso existe. Mas eu queria concluir para mostrar que eu É sei concluir uma sentença penal. É melhor E aí ser eu abreviado que não concluir, né? a primeira coisa que eu me toquei, Roberto, foi exatamente isso. Eu falei, não dá tempo de sair dessa sala. Então eu falei, não vou nem tomar água para não ter vontade de ir ao banheiro e nem vou mexer com comida. Eu tinha levado aqueles lanchinhos, barrinha de cereal e tudo Uhum. mais. Enfiei aquilo embaixo da carteira, coloquei a cabeça na prova e fui focado e podia cair o mundo lá fora que eu estava absolutamente concentrado naquela galerinha lá nos nossos réus A, B, C, D e E para ver quem que condenava, quem que não condenava. E aí o psicológico fica muito forte, porque quando você foca demais em alguma coisa, você fica com muita vontade. Um errinho, que nem esse que o Roberto mencionou, de ter pulado uma coisa, te deixa completamente desorientado. E você conseguir voltar para a prova, ter a percepção de que dá para consertar o erro, no nosso caso, porque a nossa prova tinha número de páginas ilimitado, então daria para copiar de novo, né? Uma prova CESP já não daria para Na fazer CESP isso. não teria jeito, né? Já não daria para fazer. E aí, você ter essa percepção, você tem que estar com o psicológico ajustado. Porque se for um dia que você estiver com medo, estiver apavorado, não vai sair nada. Provavelmente a casa vai cair e você não vai travar. Você não vai conseguir seguir adiante naquela sentença. E aí é melhor pular a preliminar e ir até o fim mesmo, sem Sim. preliminar. Sem dúvida nenhuma. Com Não as tem o que fazer asteriscos. mais. Eu poderia ter pensado, fazer, mas eu falo, vai que eu tô colocando a preliminar agora no meio do mérito, a minha sentença foi uma bagunça. Como eu vi que ainda dava para voltar, eu É, arrisquei e aí foi pois é. cavalo louco. Aí, Bruno Leão tá perguntando aqui se a gravação vai ficar pra gente. Vai sim, vou deixar no Insta e vou jogar também no canal. No canal eu faço uma ediçãozinha, porque aí a gente coloca num layout mais bonito e vocês conseguem assistir em 2 vezes, né? Porque poupa um tempo de todo mundo. Aí a melhor coisa que tem é poder assistir em 2 vezes. Vai bem mais rapidinho. Mas aí, ô Roberto, e você acha que esse pensamento seu de segunda fase, mesmo ainda não tendo chegado nem perto da segunda fase, você começou a se preparar para a segunda fase, você não sequer tinha feito o concurso da magistratura Sim. federal. Você acha que isso te atrapalhou, de certo modo, te atrasou a ir para a segunda fase? Tipo assim, se você focasse mais em Vadimeco, você acha que você teve um prejuízo real nisso? Não, não vou negar. Como eu acho que a minha primeira intenção foi qual concurso eu queria. Como o meu foco era o grande sonho da minha vida, a magistratura federal, então eu sabia que para passar a magistratura tem que passar a primeira etapa, da segunda, da prova oral, do psicotécnico, da vida pregressa, de todas as etapas. Como, graças a Deus, eu achava que não teria problema nem com a vida pregressa, nem com o psicotécnico, então, e a prova oral a prova oral, tipo, são as perguntas, né, que as pessoas fazem sobre todo o conteúdo. Então, o diferente era a segunda etapa. Que eu não tinha preparação. A gente não faz preparação de segunda etapa durante a faculdade. Então, eu tinha que me preparar para ela. Então, como eu sabia que eu ia precisar pelo menos uns 3, 4 anos para ser aprovado, se tudo desse certo, e como eu disse, foi uma grande aposta, né, que eu fiz em mim mesmo. Então, eu falei assim: vou ver, vou já começar a me preparar, que um dia, quem sabe, eu possa passar. Eu sabia também que não tinha a menor condição de passar da primeira etapa com menos de 2 anos de estudo. Então, eu fui fazendo os estudos paralelos, aí veio o problema não, né? Veio o mestrado, que me deu uma atrasadinha maior, mas eu acho que sim, que se eu tivesse só focado na primeira etapa, talvez a minha dificuldade com lei seca, com aqueles decorebazinhos que me atrapalhou a passar no ano de 2012, 2013, talvez eu pudesse ter ido para a segunda etapa mais cedo, mas talvez eu não teria tido a preparação que eu já tinha tido para a segunda etapa, que eu já vinha com uma bagagem É, razoável, né?
poderia um chegar perde ganho, né? surpreendido, né? Agora, uma coisa que eu queria falar engraçado para você, por que que eu mudei de ideia? Por que que eu, quando era concurseiro, estudava focado só na primeira fase e hoje eu acho que eu deveria ter ingressado com a preparação de segunda fase um pouco antes ali, pelo menos 1 ou 2 anos antes de ter efetivamente conseguido a minha primeira segunda fase. O principal motivo é que eu descobri, eu percebi que estudando para a segunda fase, e aí eu falo principalmente sentença penal, quando eu li esses livros aí de sentença penal, eu não fiquei só no Schmidt, eu acabei lendo outras coisas e fiz uns cursos também. Mas quando eu aprofundei nas técnicas de sentença penal, eu me toquei que, na realidade, eu também estava estudando para a primeira fase. Porque tinha várias questões ali no direito penal e processo penal que eu estava perdendo, que eu estava deixando de ganhar algumas questões, que era por falta de técnica de sentença. Porque Sim, cai na primeira fase também. Aquelas sim. questões de dosimetria, o juiz pode ou não pode agravar naquela hipótese. E eu falava, mas como é que eu vou saber isso? Aí, de repente, você estuda um livro de sentença penal e descobre Fica que bem mais tudo fácil, verdade. aquilo está lá. Então, o Thales, primeira fase, melhorou um pouco com os estudos de segunda fase. Eu percebi isso ali na reta final. Tanto é que eu passava para a segunda fase na nota de corte, de repente, na terceira região, eu passei entre os 10 primeiros na segunda para a segunda fase, né? Então eu consegui melhorar muito a minha nota nas questões objetivas, porque eu comecei a acertar mais questões de direito penal e processo penal a partir do momento que eu comecei a entender melhor a estrutura de uma sentença. Porque quando você pega modelo pronto na assessoria, não tem essa riqueza de discussão, STJ, o que o STJ já afastou, o que o STF debate com o STJ. E aí, quando você pega isso num curso, num livro, e aprofunda e domina essas técnicas, você descobre que, na verdade, é fácil. O pessoal sofre com dosimetria, mas dosimetria não é esse bicho de 7 cabeças. Tem Uhum. técnica, é possível a gente saber. Claro que tem muita divergência de jurisprudência, doutrina, e aí você vai ter que assumir certos E estudos riscos, informativos, né, Thales? estudar informativos e tudo Facilita mais, muito. mas você compreender aquela técnica ajuda, inclusive, na primeira fase. E quem não está tendo uma nota muito boa em penal e processo penal, que era o meu caso, que a minha nota não era das melhores naquela época, descobre que às vezes isso está sendo deixado de lado. E eu consegui melhorar bastante as minhas notas estudando para a segunda fase, as notas da prova objetiva. Porque eu acho que faltava isso, de entender melhor como que se estruturava uma sentença. Uma coisa um pouco mais prática, mais voltada para concurso, e não prática voltada para fazer a sentença ali do seu computador. Ah, outra coisa que me ajudou muito foram aqueles cursinhos online de correção de sentença. Sim, perfeito. E não só eles corrigindo as sentenças que a gente fazia, mas você lê as sentenças antigas. Eu lembro que eu comprei Ah, muitas toda sentenças rodada, antigas. né? Porque a rodada um, 2, 3, que ali tinha os vários modelos de sentença penal, de sentença civil. Eu falei, olha aquela minha técnica de ver os tipos de alegação que pode acontecer para cada tipo de crime, e a gente percebe que repete. Se fosse uma sentença de tráfico de drogas, a gente sabe quais os tipos de alegações podem ser feitas. Não tem Sim, sim. tanta variedade. E, e isso que o pessoal está perguntando aqui no chat está dentro disso que você está comentando, Roberto. O pessoal perguntou ali um pouquinho mais para cima. Uhum. É, como saber quais as previsões de crimes, por exemplo, que podem ser cobrados numa sentença? Os temas, ou criminal ou civil. Pediram até para a gente dar uns palpites aí, a gente pode pensar em alguma coisa. Quando você faz esse tipo de treinamento, que o Roberto está dizendo aí, existem alguns cursos, não sei se existe tanto quanto existia na nossa época, que oferecem um tema por semana para você fazer a sentença, treinar, mandar a resposta, o sujeito corrige para você, tem uma ata da rodada em que ele coloca as melhores sentenças daquela rodada para você entender o que está errado e tudo mais. Quando você começa a fazer esse tipo de atividade prática, naturalmente você consegue absorver o que está na tendência, o que está na moda. Quais crimes estão na moda hoje? Em 2014, quando a gente fez, 2013, né, quando a gente fez a nossa sentença penal, a moda era mensalão, a gente vivia o pós-mensalão. Então, a nossa sentença ia cair crime financeiro. E caiu crime financeiro. Então, você ter essa percepção, o curso ajuda muito. É interessante Sim. por isso, porque você vai treinando, você vai se mantendo ativo, aprendendo a técnica e colocando a técnica em prática, e ao mesmo tempo se ambientando com os temas. E o Eu acho grande que a Ademir fez sentença. uma pergunta interessante para a gente aí, Roberto. Sim. Como O dividir que o tempo entre cursinho e leitura aí? cursinho leitura? O É, cursinho complementar, né?
Eu Sim, sempre sim. achei que. Eu sempre gostei das aulas didáticas de cursinho, até quando eu já tinha um conhecimento bom das matérias. Eu acho que há até uma diferença entre nós dois. Eu acho que eu tenho mais paciência para aulas do que, do que o meu amigo Thales aqui. Então, isso me ajudava. Me ajudava a absorver a matéria. Era uma outra forma de aprender o conteúdo. Que a gente já lê tanto, eu achava que a aula era a forma de absorver conteúdo de forma oral, né? Alguém É, falando e eu absorvendo. é Enquanto legal. a gente passa a maior parte do tempo lendo para absorvendo, só estudando, fazendo exercício. Então, de vez em quando, nos meus 2 anos finais, eu fiz esse cursinho do sábado, quando eu estava na reta final do mestrado, e depois eu me matriculei no cursinho que ia lá meio que com o objetivo de rever matéria. Era a forma, obviamente, tem que ser bons professores, né? Isso você fala muito, já vi. Esse é o Já tem ponto. professor ruim, mas é aquela coisa, sempre vai ter, né? Sim, Aí sim. então. Mas tem uma diferença da nossa época, né, Roberto? A gente entrava num cursinho antigamente, você ia lá fazer o LFG, o intensivão dele Uhum, lá. Você ia lá no LFG, tinha os professores, você era obrigado a sentar lá e ficar vendo a aula. O máximo que sim, você podia fazer era sair para tomar uma cerveja e voltar depois. Não tinha opção. Hoje, o sujeito consegue, o concurseiro consegue uma coisa que a gente não conseguia na nossa época, que é acesso direto aos professores. Então, se você sim, gosta de um professor, eu adoro aquele professor, pode ter certeza que ele provavelmente está vendendo as aulas dele pela internet. E você vai comprar a aula dele. E não precisa comprar aquele pacotão de aula que você detesta, porque não faz sentido. Você ficar assistindo aula de um professor que você não acha didático, que você não acha interessante, que você sempre acha que tem, está né? perdendo seu tempo, isso só atrapalha. Me atrapalhava muito. Eu acho que o meu problema com aula sempre foi isso. Eu via professor que não era nada didático, falando, parecia que estava falando para criancinha de quarta série, e aquilo me deixava maluco de raiva. Eu falava, não é Lembrei um professor possível. específico. Se fosse presencial, eu enforcava ele. A segurança do professor tem que agradecer a ser por satélite aqui. Esse é o problema, né? A gente acaba pensando como tempo perdido. Mas Sim, o, mas essa coisa, tipo assim, como para mim, acho que até um, um, um colega seu perguntando aqui no chat, se estudar primeiro para a primeira etapa, estudar primeiro doutrina, estudar uma matéria por vez, acho que essa pergunta, uma matéria por vez. Eu não gosto muito dessa teoria de uma matéria por vez, pois, principalmente com cursos que caem tantas matérias como o nosso, é tanta matéria, mas tanta matéria, que por mais profundo que você faça o estudo de uma matéria por vez, vamos lá, se vou estudar direito administrativo, que nem é das maiores matérias, é das mais importantes, mas não é das maiores, não é do tamanho de sim, direito penal, ou direito civil, ou processo civil. Aí você estuda super bem essa matéria, 4 meses, você mata o livro, faz resumo, grifa, tá perfeito. Você simplesmente ficou 4 meses só estudando direito administrativo. Ou seja, o tanto de coisa que você já esqueceu das outras matérias. Eu sempre achei depois eu não lembro nem importante, prazo mais, eu né? não lembro nem qual que é o prazo, qual é o prazo da resposta inicial. Eu sempre achei importante você estudar algumas. Eu estudava muitas matérias de vez. Eu fazia blocos de 40 minutos de estudo. Assim, Ah, você eu fazia acho, bem eu dinâmico, acho, então. 40, eu acho até que era exagerado a minha parte, até comparando aos outros colegas, a gente já conversou sobre isso. Mas era a minha É, forma. Eu preferi estudar 6 matérias diferentes num dia do que estudar uma ou duas. Mas que uma só é muito pouco. Você tem que abrir a sua mente, que o mais importante é você estudar pela primeira vez matérias que você não sabe ou que você tem dificuldade, rever matérias importantes que você já estudou e rever matérias que você sabe e que você já estudou há mais tempo. E é exatamente esse ciclo de estudar a primeira sim. matéria, estudar a segunda. O nosso concurso eram quantas? 16, 17 disciplinas diferentes. É direito demais. Então, a gente não pode ficar um ano e meio, 2 anos sem ter Sim, pego uma matéria é que você leva. impossível reter na memória o conteúdo básico, Exato. conteúdo chato, né? Aquelas decorebas, se você não ficar revendo aquilo. Não, não retém. Não dá, não é impossível. Aí é sempre ficar É. atualizando, né? Aí perguntaram aí se treinar a sentença, igual a gente mencionou, pode ser comparado com o treinamento de segunda fase da OAB. Eu não cheguei a fazer um cursinho específico para a OAB, não, mas acompanhando pessoas que fizeram, eu diria que é muito parecido, viu? Eu já vi pessoas que fizeram esses cursinhos de OAB, que tem que fazer treinamento em casa, é como se fosse aquela Peças, não é dissertação de diferente. vestibular. Obviamente é uma peça de juiz, né? Na OAB você não vai treinar as especificidades de uma sentença, mas a lógica não é diferente, não. A prática. A prática de você O raciocínio saber é fazer uma igual. petição inicial não é diferente de saber fazer uma sentença. É verdade. E aí, mais uma pergunta aqui, já para a gente caminhar para o final aí da nossa transmissão, Uhum. é para você dizer como que foi a sua experiência.
conciliando vida acadêmica e concurso, e já vamos ganchar na pergunta do DNA sobre lazer, Roberto. Como que você conciliava tudo? Vida acadêmica, concurso, lazer, advocacia, como que o Roberto equilibrava tanto prato na mão aí? Eu acho que eu era jovem, Thales. A gente tinha seus 20 anos, acho que hoje em dia. Não, brincando, sempre há tempo de passar. Mas você tem que fazer alguns sacrifícios, né? Obviamente, a minha vida social ficou bem diminuída durante esse período, porque a gente tem horas para dormir, era humanamente possível. Mas eu, particularmente, sempre deixava o domingo livre. E que era era importante até para eu funcionar bem durante a semana. E eu sabia que eu tinha que dar no sábado, e eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu funcionava muito bem de segunda a sexta-feira, eu cumpria as minhas metas de estudo. No sábado parecia que tinha um bloqueio ali me impedindo de estudar, e ter me matriculado nesse cursinho foi, para mim, o meu grande pulo do gato, para resolver o meu problema de me obrigar a ir para algum local que, por mais que talvez aprendesse da melhor maneira possível, que estava dando jurisprudência, era um cursinho de Belo Horizonte presencial, na época foi o único cursinho Legal. presencial, que nem era tele, que eu fiz e que me obrigou a estudar nesse sábado, que era uma dificuldade que eu tinha. Depois de segunda a sexta, a biblioteca está aberta, todo mundo está trabalhando, eu podia fazer outras coisas, e eu tinha aquela coisa de horário de trabalho, horário de estudo. Sábado eu já tinha aquela dificuldade, então eu me obriguei a estudar no Bacana. sábado nesse cursinho, e domingo era realmente para descansar, pois a cabeça, uma hora ela pede para dar uma pausa, né? Sim, Então sim. eu se contrabalancear, organizar, não deixar as coisas que você gosta também de fazer, mas você vai acabar diminuindo. Eu acho que ao mesmo tempo, assim, parei de fazer tudo, só estou estudando. Isso normalmente não funciona. Você tem que deixar, você vai ter que diminuir seu horário, mas deixar pelo menos um pouquinho das coisas que você gosta, suas relações familiares, suas relações de forma geral, seus pequenos, grandes lazeres. Eu acho que é a forma de você contrabalancear um pouco, né? Por isso é muito importante você fazer um calendário, um cronograma de estudo, até para colocar ali o horário que você vai ter de seu lazer, né? Das coisas que você acha importante para sua mente Sim, ficar mais sim. tranquila, né? Tem que se permitir também um lazer aí. E a carreira acadêmica? Você fazia aquele esquema de dar um gás em um projeto, dar um gás ali no artigo, daqui a pouco some um pouquinho Pois para é. poder dar outro Durante quando eu estava fazendo as disciplinas, né, eu lembro que eu consegui conciliar, né, porque disciplinas não é muito diferente da faculdade, você vai assistir aula, faz um artigo, mas na hora de escrever mesmo, a tese de dissertação, foi quando eu dei aquela pausa. Eu particularmente não consigo, é coisa demais para fazer ao mesmo tempo. Aí eu tive que dar aquela paradinha no concurso, pelo menos naquele período de escrever. É que, Uhum. que aí, mas foram 6 meses, né, não foi um período tão grande, mas ali eu Mas você fiquei por manteve pelo conta. menos uma horinha de revisão, alguma coisa Pois assim? é, eu não consegui, eu fazia esse cursinho do sábado. Ele foi Ah, tá. exatamente a minha. Era o único contato com as Até porque, matérias. como era um curso de jurisprudência, eu estava me atualizando, né, com esse período que eu não estava dando. Eu falei, vou terminar minha dissertação aqui, e aí eu posso voltar com a cabeça, nunca é 100%, né, mas a É, cabeça maioria. carreira acadêmica é isso. Você tem acesso a muito conhecimento, aprofunda conhecimento, mas exige muito. Então, eu estou vivendo isso hoje, né? Minha reta final de escrever dissertação, eu não estou tendo Ou, tempo para basicamente nada. É o dia inteiro com a cara enfiada em livro, tentando fazer sair a bendita da dissertação. Se tudo correr bem, vai sair. E aí, vai sair. para a gente finalizar, então, que essa pergunta é legal, já que a gente tocou nesse ponto aí da idade, né? Que estava jovem, na época era tudo muito fácil. A nossa amiga que eu achei, Luara Fittipaldi, pelo que eu estou vendo, pergunta: mas como não se comparar a alguém que já está com a idade um pouquinho maior do que a média? Ela menciona 35, mas eu imagino que poderia ser até 35 mais, é né? jovem. Acima de 40, acima de 45. Como não se comparar com a energia do pessoal novo? Eu acho que a ideia é tentar não se comparar e aceitar que realmente a gente vai render um pouco menos. Mas Aceitar o comendo pelas ritmo, né? beiradas, Sim, fazendo uma rotina boa, é possível também, né? Não dá para ser tão rápido e eficiente quanto alguém de 25 anos, não tem como. Mas você vai conseguir também. claro. A gente tem colegas, o nosso concurso teve colegas aprovados acima de 40, o concurso Sim. anterior ao nosso teve colegas aprovados acima de 50 anos. Então, você vê, né, assim, se Ah, as pessoas conseguem, e é, às o, vezes a, colegas com 20 anos em outras carreiras, né? Ou seja, já estavam 20 anos muito de bem carreira, exato. consolidados. Né? Mas Sempre, não tem um concurso que você veja entrando as pessoas novas que não tenha gente acima de 40 anos, todos têm. Se eles Mas, para conseguiram, mim, né? a principal dica mental é a questão de comparação, a gente tem que tentar evitar. Porque não adianta, você vai ver pessoas que começaram a estudar bem depois de você
e que vão passar primeiro. Isso você vai ver o tempo todo. Ah, o cara está estudando há 2 anos e meio e já passou, eu estou há 5 e não fui. É assim mesmo. Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma de estudar. E realmente, quando a gente tem 20 e poucos e sai da faculdade, a tendência é a gente sair voando, a gente encara as matérias, a gente pega a jurisprudência, devora tudo, decora tudo. Então, existe uma tendência. Não quer dizer que isso necessariamente vai acontecer, mas a energia diminui. Hoje, É, nem eu e o diminui. Roberto aí com uns Ou, 35, a gente sabe, né, Roberto? A energia diminui. não, ela diminui, mas é aquela coisa. Se você talvez precisaria de 3 anos, vai precisar de 4, de 5, mas se ao invés de você estudava 8 horas por dia, você consegue estudar 5, 6. Mas Exato, como o exato. estudo para um concurso Uhum. é um acúmulo, né? Você vai acumular da mesma Uhum. forma. É só você não ficar Uma hora vai preocupado. chegar. Uma hora vai chegar, é só você não desistir. Se é o seu sonho Perfeito, realmente, é isso você não mesmo. desistir. Mas, pessoal, tá chegando bastante pergunta aí, mas a gente já deu bastante tempo de transmissão, para também não ficar chateando vocês aí, deixar vocês irem jantar. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, que prestigiou, que esteve aqui, que trouxe perguntas para contribuir com a nossa transmissão. Roberto, muito obrigado mesmo por ter aceito o convite aí no finalzinho do doutorado, cheio de coisa para fazer. O Roberto se Acabei. disponibilizou a Vou vir aqui poder. conversar com a Oh, gente. Fiquei muito contente mesmo. eu fico muito contente, é um grande prazer, Thales. Você é uma pessoa excepcional, você sabe disso. Não sou seu amigo, como você é um dos meus ídolos. Você é um grande professor, grande juiz, e vocês podem seguir o Thales aí, que vocês só vão ter excelentes dicas sobre a carreira concursal, a carreira acadêmica. Ah, e o Então, Roberto também é um tem. grande O prazer. problema dele é que ele não gosta do mundo digital. Vamos ver se a gente traz o Ou, Roberto aqui para o mundo online, para quem ele sabe, colaborar com o pessoal também. acabando agora o doutorado, vai sobrar um pouquinho mais de tempo, né? Quem sabe? Ah, vamos ver, né? Mas outra hora a gente conversa também sobre o seu tema de doutorado, sobre pesquisa Opa, acadêmica, o pessoal gosta muito. Depois que você terminar aí, a gente troca uma ideia. Muito obrigado a todo mundo. Já vou desativar aqui. Vou deixar salvo no Insta e também no YouTube a partir de amanhã. Obrigado, pessoal. Até mais. Thales, abraço.